dia, boa tarde, boa noite para vocês, queridos ouvintes. Estamos aqui para mais um bate-papo à luz do candeeiro. Eu sou o Francioli Araújo. Sou Caroline Silva. Eu sou a Suzana Araújo. E eu sou a Ingrid Moreira. E hoje eu vou ficar aqui mais caladinho porque a gente vai falar hoje sobre o quê? O que a gente vai fazer aqui hoje nesse episódio? Falar mal não, a gente vai falar a realidade do que é dito para nós mulheres, né? Através de bocas masculinas. Como somos inferiorizadas porque a gente não tem... É melhor rodar a vinheta. Eu vou ficar aqui hoje só para fazer... só para sentir vergonha, né? Dessa classe, né? Porque a gente vai meter pau em macho escroto. Por quê? Porque nós estamos diante de situações adversas, cotidianas, todos os dias, se brincar todos os momentos, sendo submetidas a situações que a gente não acredita muitas vezes. E a gente não precisava passar por isso. Para começar, tem uma frase que acho que toda menina, toda mulher já ouviu. Mas você faz isso? Você é mulher. Como você vai fazer isso? Ai, meu Deus. Quando a gente começou a falar sobre isso, veio um filmezinho na minha cabeça de situações pontuais, as que eu lembro, né? De situações pontuais que eu olho pra trás e digo, meu Deus, como eu passei por isso. E... Peraí, que eu tô... Gente, eu perdi o fio da minha... Não, mas eu acho que é isso mesmo. A situação, às vezes, é tão surreal que você realmente perde o prumo, né? E eu acho que é por isso que, muitas vezes, a mulher não dá resposta, né? Porque, diante da situação, a pessoa fica tão desnorteada com aquilo, né? A gente não dá, não é porque a gente não tem, é porque a gente não tá acreditando que aquela criatura tá falando aquilo, né? Eu tava ouvindo vocês falarem, né? E antes a gente conversando fora sobre essa situação, tem duas coisas que me deixam muito desacreditada. A primeira coisa é quando eu percebo crianças muito novas reproduzindo essa realidade machista. E assim, eu conheço um garotinho, hoje ele tem 5 anos. Mas quando eu conheci, ele tinha 3. Ele mal sabia falar, gente. 3 anos. Pensa um menino de 3 anos. Tá? Que vocês conhecem aí. E ele já não aceitava copos coloridos. Ele não aceitava coisas rosas. Ele usava cabelo grande e ele não deixava a mãe dele prender. Porque se prendesse rabo de cavalo, ia parecer de menina. 3 anos. E assim, é uma família que se importa em minimizar essas diferenças de gênero. Então eles têm, tipo assim, todo tipo de brinquedo. Eles têm... a maioria dos brinquedos que eles tinham eram brinquedos educativos, mas fugindo dos brinquedos educativos, eles tinham carrinho, mas eles tinham boneca, eles tinham cozinha, e eles tinham rodo, e eles tinham vassoura. Então, assim, é uma situação que não dá pra gente entender como que aquilo acontece. Mas é uma coisa que acontece porque, assim, o preconceito, a questão do preconceito de gênero na nossa sociedade, ele tá na língua. Ninguém precisa ensinar para uma criança. Porque a língua carrega a cultura que a gente vive. As expressões. Uma criança muito pequena observa. E se ela aprendeu a falar, ela aprendeu a ser machista. Não importa se é menino ou se é menina. Porque tudo que é bom é no masculino, tudo que é ruim é no feminino. E se você quer xingar alguém, é só você falar que você fez algo parecendo com mulher e diferenciar as coisas. Então, assim, uma criança muito pequena já sabe a diferença disso. E a segunda coisa eu vou falar depois, porque eu já falei tanto, vou dar oportunidade para os meus amigos. Eu já falei disso aqui, inclusive, em outro momento, em vários momentos, porque isso me marcou bastante.
Eu, no início do ensino médio, eu queria fazer biologia. Muito, muito, muito. Tanto é que o meu primeiro vestibular, e único até hoje, foi pra biologia, né? Só que depois eu fui remanejada pra química. E daí, quando eu cheguei, o coordenador olhou pra mim assim e disse assim: você vai terminar o curso? Aí eu fingi que não entendi, né? 17 anos, meu pai do lado, eu nunca fui levar desaforo. Eu disse: vou. Ele: não, porque eu queria que fosse o pessoal de agronomia remanejado e mandaram vocês de biologia. Vocês não sabem nem calcular. Eu digo: como é a história? Se eu não sei, eu aprendo. Eu vou terminar meu curso. Então, qual era na minha condição, né, de não levar desaforo para casa, eu respondi. Mas quantas chegaram lá e não foram desmotivadas? Quantas conseguiram concluir a matrícula, concluir o curso, ou diante da primeira dificuldade não desistiram? Porque ele não dava apoio. Ele simplesmente passava por cima da gente como um trator. Porque ele era engenheiro, agrônomo, e ele queria simplesmente homens na formação. Não queria que o curso fosse diversificado. E daí eu disse: eu comecei, meu filho, eu vou terminar, porque tudo que eu começo eu termino. Pode não ser fácil, mas eu vou terminar. Arrasou, bebê. É bem impactante. A Ingrid estava falando desse machismo na infância, né? E como se constrói esse machismo num adulto. E é assim mesmo. Mas assim, focando na nossa vida como mulheres na academia, certamente, aí eu tô falando aqui sem medo de errar, cada uma escutou alguma frase, alguma colocação, algum preconceito disfarçado de delicadeza. E isso é bem impactante para mim, e eu vim começar a refletir sobre isso depois de alguns anos, né, de graduação, na verdade. Eu sou da física, e eu lembro que quando eu entrei, teve um problema na entrada, e teve mais gente do que o normal. Mas eu lembro que a minha turma era uma turma muito grande, e só tinha 4 mulheres. Era, sei lá, 40, 50 homens e 4 mulheres. Então eu também, Carol, eu entrei com 17 anos e você começa a achar aquele mundo esquisito, né? Um mundo que você começa a se cobrir porque você fica com vergonha e... Enfim, a fala das pessoas às vezes vem com uma delicadeza, queridinha, florzinha, inhainha, mas aquilo é um machismo, não é uma delicadeza, não. Então, eu tenho vários exemplos para falar de graduação, de mestrado, de doutorado, de pós-doc, inclusive como professora, situações que eu vivenciei, que eu escutei, caceta, que tipo de escroto é esse que está falando isso comigo? Eu lembro na graduação que eu tirei um 10, e aí o meu colega, que era muito colega, assim, vivia muito perto de mim, falou: mas tu sabe, né, Suzy? Eu digo: por quê? Tu tirou esse 10 porque tu usa decote. Eu disse: oi? Como assim? Aí, por coincidência, ia passando o professor. Aí eu chamei: professor, por favor, o senhor me dá nota porque eu tenho decote? Aí o professor: que é isso, Suzana? Eu disse: não, porque esse rapaz acabou de dizer isso. Aí o professor repreendeu o rapaz: que é isso? Embora... não sei nem se era, assim, tipo, se pensava igual ao escroto que falou, mas eu fiz o vergonha ao colega escroto, porque eu também não sou de levar desaforo pra casa. E pegando o fio da meada, Suzana, eu lembro que eu morria de medo na graduação de namorar alguém que fosse de mestrado, que fosse professor em algum lugar, porque depois ia dizer assim pra mim: olha, tudo que ela passou, toda a nota que ela tirou, tudo que ela conseguiu, foi ele que fez, foi ele que deu. Gente, não é que não vai existir mulheres escrotas. Sim, existem aos montes. Eu não estou dizendo que uma coisa vai anular a outra. Não, mas a quantidade de macho escroto que existe é muito superior. Nem se compara, não chega nem aos pés. Então, fulana conseguiu porque tá com cicrano. Eu lembro que uma vez... Não é assim não. A frase, olha, reformula a sua frase. A frase é assim: menino, tu sabe, né? Fulana tá dando a Beltrano e agora tá tendo bolsa. É porque eu queria ser Fulana gentil. Tá abrindo as pernas e agora tá tendo bolsa. E isso a gente ninguém escuta falando pra homem.
fulano tá comendo a professora e tá com bolsa. A gente não escuta isso. Justamente. Não, mas se professor fulaninho foi que botou ela lá dentro. Por quê? Eu aqui me esforçando. E essa fala não vem só de mulheres, que é o que mais dói. Não foi só de homens. Não, desculpa isso, corta. E essa fala não vem só de homens. Vem de mulheres também. Não, porque eu já me peguei falando uma frase dessa certa vez. Não vou mentir pra você, depois eu parei e digo, Caroline. Mas aí eu me corrijo, eu digo, não. Errada não tá. Cada um faz o futuro como pode. Porque é um direito da mulher, se ela quiser fazer. Se o idiota lá quer fazer ou desfazer, é um problema dele. Mas cabe a ela fazer as escolhas dela como ela quer. E uma coisa não tira o mérito da outra. Ela tem a competência dela, ela tem a formação dela, ela não chegou ali do nada. Então, assim, eu vou deixar a Ingrid tá levantando a mão aqui, galera. Hoje a gente tá do cacete, hoje. As três que mais falam estão aqui juntas. Exato. Não tá entendendo. Não vai ter nem espaço. Façam vergonha alheia. E daí, eu morria de medo. Teve uma vez que... Só essa frase, eu prometo, Ingrid, essa fala. Que um menino do mestrado, ele tava a fim de mim. E eu não fiquei com ele, porque ele disse, se eu passar essa disciplina, todo mundo vai dizer que foi por causa dele. E não foi, eu me lascando, estudando dia e noite. E eu repreendi o que eu queria para que os outros não falassem. Olha que ponto a gente chega, bicho. Não, vai, Ingrid. Vai, Ingrid. Várias coisas que vocês falaram muito e agora eu vou ter que comentar lá do começo. Primeira coisa, é engraçado como é que essa situação elas estabelecem, porque assim, eu fiz biologia, né? Sou formada em ciências biológicas e o meu curso era majoritariamente feminino na universidade que eu estudava. Então, tinha essas relações, né? Mas não eram tão explícitas. Mas uma coisa que tinha muito forte, e ainda tem, na universidade que eu me formei, era nas engenharias. E eu imagino que não só na universidade que eu me formei, mas em qualquer uma que a gente minimamente se der o trabalho de procurar ou de ouvir alguém, vamos encontrar esse tipo de coisa. Mas eu lembro que tinha um professor que era muito famoso, eu não vou falar o nome dele, mas não que ele mereça ser preservado, porque ele não merece, mas porque a gente talvez pode ser processado, né? Porque no caso ele merece ser cancelado real. Mas aí tinha esse professor e ele era muito direto com as meninas. E assim, eu não sou da engenharia, e na universidade inteira todo mundo conhecia ele porque ele fazia assédio moral com as meninas, falava que elas eram incapazes, o que elas estavam fazendo ali, que elas não iam tirar nota boa, que aquilo ali não era lugar de mulher, e ainda falava assim, mas você é bonita, o que você está fazendo aqui? Vai fazer outra coisa, porque para ele a frase era para ser mulher engenheira a pessoa tem que ser feia, entendeu? E isso era uma coisa que a universidade inteira sabia, eu que não era da engenharia sabia, todos os professores sabiam, todo o colegiado sabia, e ninguém fazia nada. É conivente com a safadeza. Isso, é justamente conivente. E aí fica nessa... E não é... E agora, assim, abrindo um parênteses, não são apenas para situações de gênero. A conivência no espaço universitário é para tudo, entendeu? É para questões de funcionário que não é um bom funcionário, que se aproveita do serviço público e não faz o que deve fazer e ninguém faz nada. Mas eu não posso fazer nada. Pode, caralho, pode. Fazer. É para questão de raça, que ninguém faz nada e deixa passar. É para assim... É pra questão de pessoas com deficiência e ninguém faz nada e deixa passar. Quantas vezes... gente, uma outra história que eu vou contar. Tem uma amiga que ela reprovou 4 vezes na disciplina da esposa de um professor, porque na cabeça dessa professora, essa aluna estava dando em cima do marido dela. Corta. O marido dela era um homem, professor, que já tinha saído do curso de farmácia e do curso de medicina, porque ele já estava enfrentando processo judicial e administrativo contra assédio.
Mas na cabeça dela, ela deveria punir aquela aluna que ela escolheu, porque o marido dela era um santo, impecável. E aí, aproveitando disso, que eu vou comentar outra situação. Tipo, por que será que a gente não comenta? Por que a gente não leva desaforo pra casa? Será que a gente aprendeu o que é assédio? O que é um abuso? Quem que ensinou isso pra vocês? Porque eu aprendi sozinha grande. Eu aprendi sozinha, sofrendo na pele ali o que era entendeu? E tem gente que sofre muito e não conseguiu perceber que isso é uma violência, porque tá tão naturalizado que a vida é assim mesmo. As pessoas fazem isso mesmo e as meninas e mulheres recebem isso mesmo. E tá tudo então, bem, né, gente? E tá tudo bem. Então, é uma questão que é muito maior do que individual, sabe? Igual a Carol falou, tem mulher escrota. Tem muita mulher escrota. As pessoas são escrotas, independente de mulher ou homem. Independente da individualidade, existe uma estrutura que faz com que as mulheres sejam massacradas. E isso é ok para todo mundo. Fala, Francioli. Eu escutei, assim, pra você ter uma ideia, eu escutei de uma colega de trabalho certa vez. Ela chegou, nós íamos participar de uma reunião, ela estava com um olho roxo e assim... Ela caiu da escada. Não, ela disse que bateu no armário, né? Ela disse, não, isso aqui eu bati no armário. Mas assim, se fosse meu marido... Se ele me batesse é porque eu merecia. Assim, eu não acreditei escutar aquilo de uma pessoa, né, formada, pós-graduada e tal. Eu digo, e eu vou falar o quê? Né? Saiu da boca dela. A gente entra naquele ciclo de relacionamento abusivo que você tá tão envolvido que você não percebe que aquilo ali você está permitindo que o abuso aconteça. E você não precisa ter dependência financeira daquela pessoa. O mínimo de dependência emocional que você tem já lhe destrói. E a sociedade diz, não, se você deixar ele, você não presta. Ele é um ótimo homem, é só um deslize. Ele vai melhorar. Sabe quando ele vai melhorar? Quando seu nome tiver lá. Não, quer morrer. Morreu. Justamente ela. Só existe ou mata ou a pessoa morre. Não tem melhora. É só mais um caso isolado, né? É só mais um dos milhões de casos isolados. 357 mil casos isolados. E eu tô cansada da sociedade naturalizar. Não, mas se você deixar... Porque a primeira coisa de um abuso psicológico é se você deixar ele, você não arruma uma pessoa melhor. Toma, né? Banho uma hora dessa pra cima de mim, gente. Eu sei que é muito difícil, eu não tô julgando, mas é muito difícil sair de um relacionamento abusivo. Não é nem só por você, é por quem tá no seu entorno. Se você tem uma rede de apoio sensacional, já é difícil. Imagina quando você não tem. Que você escuta, você vai passar fome, você não... A gente não tem... Quando a gente entra num relacionamento abusivo, não tem uma placa dizendo, oi, relacionamento abusivo chegando. Não. Quando você vê, você já está. Eu entrei e consegui sair de um relacionamento abusivo, durou alguns meses. Eu tinha acabado de perder minha mãe. E a pessoa dizia assim, mas você sabe, se você me deixar, você não tem família. Você vai ficar sozinha. Você... Enfim, era nessa vibe. E aí você começa a absorver aquela ideia como verdade. Porque você tá sofrida por outras coisas e envolvida com outras questões. E começa a absorver aquela verdade. E começa a sofrer porque aquela pessoa não está te fazendo bem, começa a sofrer porque, se ele sair da minha vida, eu vou piorar, porque é aquilo que foi colocado na tua cabeça. Então você fica ali num ciclo de sofrimento nos dois vieses. Até você conseguir se desvencilhar, é uma batalha interna, né? Mas acho interessante, assim, que precisa ser conversado sobre relacionamentos abusivos, precisa ser conversado que a mulher, ela pode ser autônoma, independente, ela pode, infelizmente a sociedade ainda atrela, costura, né, a mulher, condiciona a mulher a um homem, e não é bem assim. Não é bem assim. Aí eu vou dar outro exemplo, pra gente voltar às nossas frases escrotas na academia. Quando minha mãe faleceu,
pessoas mais velhas, amigas da minha mãe, mulheres. Algumas bateram nas minhas costas e disseram: ai, Suzana, daqui a pouco você casa e você vai ficar melhor. Como se um homem fosse resolver a minha vida e a lacuna da minha mãe. Gente, infelizmente a sociedade ainda tem esse pensamento de atrelar a felicidade da mulher e o desenvolvimento da mulher a um homem. Não é bem assim. Na verdade, a gente se junta a alguém para se somar. A gente não depende completamente daquela pessoa. Vou voltar para o contexto. Isso lembra aquela história do arrimo de família, né? É o arrimo, né? Você tem que ter um arrimo emocional. Agora, como as zonas que a gente vai voltar para o contexto de pesquisa, nessa parte mais científica, eu lembro perfeitamente que eu conheci um certo professor, eu estava no final da graduação, e todas as professoras, assim, que eu conheci, ai, Carol, ele é lindo, não sei o quê. Eu digo, tá. Olhei pra cara dele, já não fui com a cara dele, achei ele cara de enrolão. E fiquei ali, né? Na minha, ele era o bambambam, ele era gostoso, porque todo mundo achava ele bonito. Eu nunca achei, particularmente eu nunca achei. Mas quem quiser continuar achando, graças a Deus, a gente não pode dar nomes, infelizmente. E daí todo mundo era lindo, ele era maravilhoso, e todo mundo achava ele top, né? Porque ele dominava o assunto que ninguém dominava, ninguém estudava. Mas eu tava começando a estudar aquele assunto, então eu sou extremamente curiosa. Eu comecei a fazer pergunta, né? Um dia eu tava um grupo todo reunido, eu comecei a fazer pergunta porque eu tava curiosa pra saber. Eu sou cientista, eu preciso saber o que eu tô falando, se tá errado, se tá certo, e levar um dado problema pra essa pessoa. Esse cara olhou pra mim e disse, não, é assim, aceite. Eu fiz o questionamento, ele disse a seguinte frase. Quando ele disse isso, eu disse, como é a história? Não é assim, não. Eu não vou falar uma coisa que eu não sei, não. Pode me explicar. Você não é o doutor? Pois você pode começar a falar, doutor, porque eu quero aprender pra ser doutora também. Aí ele olhou pra mim, arregalou ele. A gente fala na próxima reunião. Eu disse, não, a gente vai falar agora, pode começar. Aí a professora arregalou o olho, que não tinha mais onde caber na cara dela, o olho dela. Todo mundo passaram, porque ninguém tinha chegado, né, pra afrontar ele dessa forma. E ele, eu digo, não, mas você não me explicou, não. E ele se perdendo, eu acho que você não está entendendo. Eu digo, quem não está entendendo é você. Você não explicou a minha pergunta. Se você não souber, não tem problema não, eu espero para a próxima reunião. Aí ele, você está dizendo que eu não estou entendendo? Eu digo, tô dizendo. Você não me respondeu. E todo mundo dizendo, não, cara, ele já respondeu. Cara, ele não tinha respondido. Se fosse eu, na posição dele, era burra, não sabia, tava ali por alguma coisa, por indicação, por QI, por não sei o quê. Menos porque eu realmente não sabia. E ele foi pra lá, foi pra cá e passou. Vamos pra reunião seguinte, mas depois de voltar ele achava que eu não ia questioná-lo novamente. Eu cheguei com o mesmo questionamento. Só que antes do mesmo questionamento, a gente tá falando de um assunto bem que era já um ano trabalhando com um grupo, não é possível. Quando eu cheguei pra questionar, ele disse, tá errado. Digo, não tá errado não, meu amor, que os artigos científicos. Antes de trazer pra você, eu estudei. Aí ele, você tá querendo me testar? Eu digo, não, tô querendo me testar não, porque você faz parte do mesmo grupo que eu. A única coisa que eu quero que você entenda é que eu quero estudar e saber das coisas que eu tô falando, porque competência eu tenho. Aí ele, você está me chamando de incompetente? Eu digo, você tá se ofendendo demais hoje. Por quê? Porque o ego dele não tava cabendo mais, porque todo mundo tava vendo que ele tava sendo minado. E não era porque eu tava querendo provocar, que eu tava querendo discutir com ele. É porque, poxa, se ele é o doutor, e ele precisava compartilhar o conhecimento dele com o grupo, e eu estava disposta a aprender, qual era o problema? O que eu estava fazendo demais que não estava no escopo da reunião? E esse homem, ai que ódio que eu tenho dele até hoje. Eu descobri tanta coisa dele, minha gente, tanta coisa, que eu tenho tanto ranço dele. Quando eu encontro com ele hoje em dia, eu finjo que eu não vejo, mas felizmente ele não sabe do ranço, né? Acho que ele sabe, ele só fica ali pra massacrar. Oi, Carol, tudo bem? Eu digo, opa. E passa, mas eu tenho um nojo dele. Não é ranço, é nojo da pessoa que ele é, do que ele pinta, do assédio que ele já provocou. Ele só aceita, na maioria, alunas, e alunas extremamente bonitas, porque ele assedia as meninas. E como as meninas acham ele bonito, ele é casado, né? Porque que não presta mulher, mas casado é ele. Ele dá em cima das meninas, ele sai com as meninas, e daí eu fico pensando, se alguém descobre quem é que não presta? As meninas. E, gente, isso é tão comum, que é nojento. É nojento. E isso me deixa num estado de nervo. Porque se eu for falar, eu sou histérica, eu sou agressiva, né? Eu sou TPM. Sou TPM. Ai, eu odeio essa história. Quando você tá um pouquinho mais estressada, aí as pessoas devem estar de TPM. O teu cu, porra. Eu tive um professor. Eu vou contar 2 histórias de professor. Um na graduação e um no mestrado.
o da graduação, ele chegava para dar aula e tal, eu nem gostava de sentar na frente, porque ele vinha se aproximando e ficava me tocando. E então eu já sentava no meio da sala. Mas na boca dele eu não era Suzana, nem Suzy, nem nada. Eu era noiva. Ele chamava todo mundo conversando, não sei o quê. E a minha noiva? Vai dizer o quê? Pra eu responder alguma coisa. E eu não gostava daquela brincadeira. E eu deixei claro várias vezes. E até hoje, as pessoas da graduação me encontram. Cara, aquele professor te encheu o saco demais. Na verdade, aquilo era um assédio. Aquilo era um assédio. Né? E se entendia como brincadeira, mas não era, eu não gostava, eu deixei claro, eu pedia pra parar. Eu já tranquei na disciplina, sabia? Por conta disso. Exato, é muito constrangedor pra gente que é mulher numa situação dessa. E aí, tipo, eu já tava numa sala cheia de macho, se eu tirava uma nota maior, é porque eu era a noiva do professor, entre aspas, gente, a noiva que ele acreditava, chamava, inclusive ele é casado, viu? Inclusive, não vou falar mais não, senão as pessoas vão saber. Mas até ele perdeu foi as coisas dele tudinho, porque teve agressão. Teve um problema com a agressão, ele e a esposa dele. Enfim, teve esse episódio. E o segundo episódio com o professor é que era já no mestrado, o professor falava... Não, é pra rir a parada, é que você não entende por quê. Ele falava alguma coisa e ele mesmo dizia assim, eu vou repetir pra Suzana entender. Sem eu perguntar. Aconteceu isso também no pós-doc com um colega. Ele contava uma coisa e ele disse, não, eu vou repetir pra Suzana entender. Lá no mestrado, muitas vezes eu ficava calada, porque eu estava numa condição de aluna, às vezes era constrangedor bater de frente, embora eu batesse muitas vezes, fui chamada de atrevida algumas vezes. Mas no pós-doc, a primeira vez que o colega falou isso, eu disse, cara, eu não estou pedindo não para repetir não. Quando eu realmente não entender, eu vou avisar. Então, é uma ideia que a mulher é inferior, é uma ideia que a mulher não entende, que a mulher precisa de um cuidado, florzinha, queridinha, é uma situação de querer, às vezes, colocar a mulher num pedestal, eu não vou falar isso na frente de você, porque você é mulher. Não, eu não quero ser respeitada pelo fato de ser mulher, eu quero ser respeitada pelo fato de ser gente. O que você vai dizer... Sendo eu mulher ou homem, depende. Eu quero ser respeitada por ser gente, por estar ali. Ponto. Fala, Ingrid. Nossa, esse final aí que você falou, eu lembrei de uma reportagem que eu vi, que era um jornal anunciando de um acidente que tinha morrido 4 pessoas e uma mulher. Ai, meu Deus. Mas não era disso que eu ia falar, não. Mas esse lugar de não humanidade é uma caricatura do que deve se performar. E aí as pessoas não te tratam por quem você é, mas pela caricatura que você deve performar. Mas eu tava aqui pensando, falei assim, gente, enquanto elas estão falando, tô assim, quais situações que aconteceram comigo? Porque eu contei a história de um monte de gente, não contei nenhuma história minha. E aí é nesse lugar que a gente fica de precisar parar, rever a própria história para enxergar, uma vez que ninguém te ensina, quais lugares são os lugares de abuso, quais lugares são os lugares que passam do ponto. Porque tudo é muito naturalizado. Então, assim, você precisa parar e pensar e lembrar, falar assim, nossa, é mesmo, aquele dia aquilo foi um abuso. Não necessariamente você sabe quando o abuso está acontecendo. Então, assim, na universidade, e agora eu acabei de me lembrar, eu tive um professor que, gente, pensa que isso nem existia, ninguém nem sabe. Chat do Gmail. Quem usa chat do Gmail? Ninguém, velho. Ninguém. Eu uso hoje. Hoje eu uso. Todo mundo levantou a mão. Ela... Mas quem usava chat do Gmail em 2013? Era MSN. Senhora, sai daqui.
Então, assim... Eu usava Orkut na escola em 2013. Eu usava Hangout, pô, ainda uso. Não, eu também uso, gente. Vocês acabaram com o meu argumento. Ai, que povo chato. Mas a questão não é essa. Então, naquela época de nascimento do WhatsApp, Orkut, Facebook, poucas pessoas, tirando esses dois aqui, e eu e esse professor, usavam o chat do Gmail. Ele me mandava mensagem no chat do Gmail. E mensagens assim, às vezes altas horas da noite, perguntando o que eu tava fazendo, coisas que não cabiam. E frases de duplo sentido. Até um dia que eu nem sabia que tinha, mas apareceu pra mim que ele tinha desativado o histórico do chat. E, tipo, eu nem sabia que tinha histórico. E aí, ele continuou e eu fiquei assim, gente, sabe assim? E na época eu tinha, sei lá, 19, 20 anos. Eu não tinha o repertório que eu tenho hoje, não tinha o conhecimento que eu tenho hoje. Naquela época eu tava aprendendo, começando a trilhar a pessoa que eu sou hoje em relação a esses assuntos. Então, assim, eu não tinha essa percepção. E eu pensava assim, mas é uma coisa estranha, porque eu ficava incomodada, você sente desconforto, mas você não sabe direito o que fazer. Como lidar com aquilo. Mas você sente que é desconfortável, você sente que você foi invadido. Mas com quem que eu vou conversar? Com quem que eu vou falar? Não existe. Porque se eu falar, eu que estou me aproveitando dessa situação. Mas quem que estava se aproveitando da situação? Era o professor que tinha o poder. Onde que cabe a relação hierárquica? Nossa, meu Deus! Calma, gente. Calma que eu vou deixar vocês falar, mas agora é minha vez, tá? Que eu esperei todo mundo. Então, assim, onde que cabe esse lugar? Então, eu sempre volto nessa tecla, que pra mim isso é muito importante, porque eu percebo nas pessoas da minha casa, da minha família, a não compreensão dessa realidade, de como que isso é macro, que não é sobre você. É sobre uma estrutura que faz com que isso seja naturalizado. E ninguém te ensina a te defender. Inclusive, te ensina ao contrário. Te ensina a aceitar que aquilo é verdade mesmo. Vão dizer pra você, minha filha, não faça isso. Você vai acabar com a carreira dele. Isso, você vai acabar com a vida dele. Não é com a sua não importa. Porque eu tenho que aceitar. Se isso vai me abalar emocionalmente, fisicamente, financeiramente, o problema é meu. E assim, é uma situação tão séria que eu casei recentemente. E meu marido, ele estava fazendo doutorado no Recife. E eu passei em São Paulo. E assim, uma coisa que pra mim era importante, eu não ia deixar de fazer meu doutorado em São Paulo, porque eu não ia conseguir viver depois. Eu podia falar que, vou deixar, não tem problema, vamos pra lá. Eu tento passar na Rural, eu tento passar na UFPE, mas eu nunca ia superar. Nunca ia superar. E aí a minha vida ia ser um desespero. Mas eu também sei que eu podia fazer duas escolhas. Ou eu viver infernalmente comigo mesma, ou se qualquer coisa desse errado no meu relacionamento, viver infernalmente pro mundo. Porque quando eu decidi por mim, era eu que estava querendo alçar a minha vida profissional e não cuidar da família. Era eu que estava colocando meu esposo em um lugar difícil. Mas no dia que ele foi sozinho, porque passou lá em Pernambuco para fazer doutorado, alguém falou alguma coisa com ele sobre... E a sua noiva? Ninguém falou nada. Então, assim, a ele é lícito estudar, fazer tudo. Não só a ele, né? Aos homens. É lícito fazer tudo. A mim era relegado... Você pode estudar, mas a sua responsabilidade é a sua casa.
A sua responsabilidade é a sua família. Então, assim, e agora nós dois estamos aqui em São Paulo, mas é uma situação que ele é super elogiado. Porque que homem maravilhoso, deixou o doutorado dele para vir apoiar a esposa. Nunca vai encontrar um homem assim. E assim, de fato, isso devia ser o mínimo, né? Mas eu sei que não é. Ele também sabe que não é. Mas é isso, é uma estrutura que tá para além de mim, para além de nós, mas que recai todo o peso sobre nós. Mas aí é onde entra o seu esposo, onde entra a Francioli, que não basta só você pensar diferente dos outros homens, você tem que representar naquele momento onde não tem mulheres, naquela roda de homens, onde as mulheres não têm a oportunidade de fala. Se você é tão defensor da causa feminista, da equidade, da igualdade, sei lá o nome que você queira dar, por que você não repreende aquele seu amigo que não paga pensão? Por que você não repreende aquele seu amigo que, não, porque eu vou só comer fulana? Por que você não repreende aquele cara que é o professor que tá falando daquela aluna que é burra porque ele quer pegar aquela aluna? Por que pra você falar que não é todo homem, enche o pulmão. Porque não é todo homem. Porque não é. Mas agora, pra encher o pulmão e virar pro amigo, mas aí, ó, o pulmão fica murchinho. Véi, e daí, por que você não denuncia seu amigo agressor? Não tem! Então, quando a gente fala aqui, a gente vai ter uma breve discussão no WhatsApp, né? Que Francioli participa, não participa. Porque, assim, não é que a gente não queira que ele passe vergonha alheia, que ele se defenda, não é questão de defesa, de vergonha, de nada. É que essas pessoas, elas precisam entender que no momento em que nós não estejamos presentes para falar, para defender, para levantar a bandeira, feminista chata, só um saco. Eles têm que estar lá representando essa bandeira feminista, porque não basta só ser feminista, né? Tem que ser contra essa galera, esse patriarcado que mata, a gente morre. Seja na academia, seja dentro de casa, seja na rua, a gente morre. E o nosso grito não é só pela equidade, é pelo respeito, porque ele tá vivo. Quantas de nós não já morremos? Antes de passar a palavra para a Francioli, eu só quero deixar uma pequena história aqui. Agora eu sigo um youtuber de uma perita criminal chamada Gigi, perita criminal de Manaus. E ela falou que ela tinha passado, estava no processo de terceira etapa, né, na formação, e elas estava todo mundo esperando, já tinha tido uma palestra com a perita que ia levar a turma no primeiro momento e tal. 15 dias depois, no dia seguinte, começaria a formação com essa perita, né, pra galera. Domingo, à noite, notícia. Perita morre com um tiro no rosto. O marido atirou. Dentista. Dinheiro na região. A gente sabe que ali é uma região bem complicada. E quem tiver curiosidade, a gente vai deixar o link aqui do YouTube de Gigi. E ela disse que chocou ela de um jeito. Porque ele nunca pisou no tribunal. Nunca. Se eu não me engano, acho que foi em 2010, 2007. Ela diz a data específica. Gente, a gente tá em 2022, o cara não foi nem punido ainda por questões de dinheiro. Ele diz que foi eles começaram a discussão e tal, e ele foi se defender. Você se defendendo um tiro na cara da pessoa? Sabe? Então, assim, pode falar, Francioli. Fica aí o registro pra gente refletir. E uma coisa, Carol, que eu acho assim que quando a gente tava decidindo ali qual era a pauta e a questão que eu reforcei, né, que seria interessante participar, e aí você falou, né, a gente tocou nesse ponto de defesa. Eu acho que não é a minha participação nesse episódio não é para fazer defesa, né, porque pelos os exemplos que eu tive e por tudo que a gente, né, a trajetória dentro da academia, eu diria assim, a minha formação foi uma formação bem diferenciada em termos de formação mesmo. Eu acho que muitas pessoas elas passam ali pela graduação e às vezes entram com mestrado, doutorado em ambientes diferentes,
e ambientes diferentes, assim, né? Geograficamente diferentes, fisicamente diferentes, mas comportamentalmente muito semelhantes, né? E tóxicos. E eu tive acho que a sorte, talvez, de ter feito a minha graduação, logo no início da minha graduação, ter entrado no ambiente que eu passei nesse ambiente 10 anos, trabalhando, né, fiquei como professor substituto, depois fiquei como bolsista, depois em vários projetos, que era um ambiente muito saudável. E que era um ambiente muito saudável, em que o professor que administrava aquele ambiente, ele sempre reforçou nos alunos, nos alunos e nos colegas, né, de trabalho, depois que a maioria virou colega de trabalho, essa questão dos valores. Era muito, eu acho que isso, né, foi muito importante. Era o fato de você estar num ambiente onde nós tivemos um determinado momento que tínhamos 23 bolsistas no laboratório, a maioria eram mulheres, e você não tratava as pessoas de forma diferente porque era mulher. Você tinha um tratamento ali igual, e era a troca de ideia, e você não tinha esse, como é que eu posso dizer, incentivadas atitudes que fizessem com que a gente tivesse essa diferenciação. Eu tenho uma coisa para colocar, Franciola. Eu acho bacana você pensar assim, que realmente era um ambiente igualitário e tal, mas é a sua visão como homem. Quando a gente está do outro lado, na condição de mulher, às vezes nem sempre é isso, sabe? Eu tô falando de frases que às vezes saem, a gente não percebe, de coisas do dia a dia que a gente nem pensa e nem reflete sobre o que é sexismo, o que é machismo, o que te atinge. Inclusive a gente que é mulher, a gente só vem refletir depois. E a segunda coisa que eu quero falar, pegando um pouco que a Ingrid falou, que ela não estava lembrando de coisas que tinham acontecido com ela, e trazendo a importância desse episódio, a gente precisa falar sobre isso, porque como aconteceu comigo, como aconteceu com a Carol, como aconteceu com a Ingrid, aconteceu com muitas mulheres, e elas precisam refletir, olhar para trás, olhar para a sua trajetória, o que é que incomodou ela, e ela, poxa, eu que sou a chata, eu vou deixar isso para lá, é porque eu sou chata, né? E aí eu quero trazer a importância de falar sobre isso, da importância desse espaço, da gente debater sobre o que nos aflige, sobre o que nos dói. A minha dor talvez seja uma dor que Carol entenda, mas nunca vai ser a dor que um homem entende. Nunca. O homem, ele não passa na rua com medo de ser estuprado, como a gente passa. O homem não passa no escuro com medo, olhando para os lugares como a gente passa. Eu não tenho medo de ser assaltada, eu tenho medo de ser estuprada, gente. É isso. Aí eu quero... o que me fez pensar... Eu tenho várias frases, a gente poderia fazer vários episódios. Eu tenho várias frases que eu anotei na minha cachola para não repetir, para não me colocar em situações iguais, né? Mas eu só entendi que aquilo era uma condição ruim, eu entendi que aquilo poderia ser sexismo ou poderia ser machismo, quando eu fui para um evento só de mulheres da física, em 2014, 2015. Eram mulheres que vinham do movimento feminista ali dos anos 70, mulheres que tinham uma carreira, mas que levantava a bandeira do feminismo muito mais forte. E trazia um poder naquela trajetória delas, e quando falavam sobre as situações, sobre as coisas e sobre aqueles ambientes que elas frequentaram e ainda frequentavam, mas as coisas estavam diferentes, foi quando eu comecei a perceber o que me cabia e o que não me cabia. Qual era o comentário que me acrescentava, qual era o comentário que eu via que, porra, essa pessoa não está percebendo, talvez, mas isso é machismo, isso é sexismo. Recentemente, vamos dividir os trabalhos no artigo. Suzana faz os gráficos, porque mulher é muito mais delicada. Porra! Por quê? Sabe? Não é porque mulher é muito mais delicada. Não existe esse negócio. Isso é um padrão que as pessoas colocam.
Eu não sou a delicada, não sou a delicada do meu relacionamento. Imagine de fazer gráfico, sabe? Então, a gente precisa conversar sobre, a gente precisa trazer essa temática com frequência, porque eu tenho certeza que as nossas ouvintes, elas vão refletir sobre as vidas delas e vão pensar que também, que como a gente também sofrem. E a gente precisa se dar as mãos, a gente precisa ser rede de apoio uma das outras. E é isso. Vai, Ingrid. Queria falar várias coisas. Uma das coisas que eu queria falar é que uma coisa que eu fico muito pensativa é que existem sim homens, né, que passam por essa experiência, né, que o Francioli relatou, mas eu acho que eu vou um pouquinho além, que eu realmente acredito que tem caras que não se conformam com isso, né, de alguma forma, minimamente, mas será que eles estão abrindo mão do privilégio de ser homem e abrindo mão de tudo que ser homem traz? Porque assim, na minha cabeça, para você fazer algo que de fato faça diferença e para você ser diferente, significa que todo mundo tem que ter direito. Mas para todo mundo ter direito, algumas pessoas não têm que ter privilégios. Então, assim, eu acho que no final, na hora que é a hora de perder, entre aspas, tá? Espaço, ninguém é pró-feminista. Porque perder espaço é uma coisa que é muito real. E assim, e aqui, falando da minha realidade, eu vivo essa situação em vários lugares. Porque eu sou uma mulher negra. Então, nenhum lugar é meu lugar. Na academia não é meu lugar, porque na academia não é lugar de mulher. Na academia não é meu lugar, porque na academia não é lugar de preto. Inclusive, existem mais mulheres brancas na academia do que homens negros. Qualquer pessoa que fizer minimamente o exercício de olhar para os seus colegas e olhar para os professores, vai descobrir que realmente existe menos mulheres professoras, mas a quantidade de mulheres professoras é maior do que a quantidade de homens negros professores. Então, isso pode ser em qualquer área, inclusive nas engenharias, que é majoritariamente masculino. Então, assim, nas exatas, né? Como um todo. Então, é um lugar que eu vivo porque, no final, ninguém tá afim de perder o seu lugar de privilégio. Nem a mulher branca tá afim de perder seu lugar de privilégio. Então, para mudar, é isso. Porque os privilégios que as pessoas estão tendo estão sendo alimentados de direitos que eu não estou tendo. E isso era uma coisa que eu queria falar. Porque aí, no final, a realidade, o buraco é muito, muito, muito mais embaixo. Porque é muito bom a gente ter tudo que tem e depois, no final, virar e falar que é antirracista, antimachista e anti qualquer coisa que a gente quiser ser, enquanto a gente ainda vive dos privilégios que a gente tem, por ser simplesmente quem a gente é, simplesmente porque a gente nasceu desse jeito. Porque do mesmo jeito que eu não tenho responsabilidade de ter nascido assim, os homens também não têm responsabilidade de ter nascido como nasceram, eles nasceram, e aí aproveitam disso. E a outra coisa que eu queria falar era sobre uma professora da física, que eu não sei o nome dela agora, que eu não lembro, mas ela é da Federal do Rio Grande do Sul e ela trabalha com águas. Eu até tentei fazer uma busca. Como é?
Márcia Barbosa. Ela mesma. Eu tenho uma amiga maravilhosa. Ela é maravilhosa. Fui orientanda dela e aí eu conheci ela sim. Eu assisti uma palestra dela de mulheres na ciência e eu achei muito interessante. Ela é bastante engajada, mas uma coisa que me chamou muito a atenção nessa palestra que eu assisti dela foi sobre como que a diversidade dentro dos espaços acadêmicos traz novas formas de pesquisa, novas formas de descobrir a ciência. E isso é algo muito interessante. E eu fico pensando quanto que a gente não está perdendo de produção científica, porque a gente ainda acha que só alguns corpos são capazes o suficiente de fazer essa ciência hegemônica que só serve a um grupo específico da população. E na nossa realidade brasileira, serve a um grupo, inclusive, muito seleto. Porque essa semana eu vi uma reportagem que falava que 40% dos brasileiros não sabem nem o que é uma universidade pública. Então, assim, é muito sério isso. E é um problema muito complexo, que bate em vários lugares, e não existe uma conversa, por mais que a gente faça um recorte, para mim não existe uma conversa que não esbarre em outros lugares, porque essa situação ela é integral. Então, assim, não tem como ser feminista sem ser outras coisas. É preciso que sejamos várias... Eu não sei nem como falar isso, mas é preciso que se a gente quer mudar de verdade o mundo, a gente precisa mudar muita coisa. Não dá só pra mudar o machismo. Gente, a Ingrid é maravilhosa, né? Ela sempre joga essas coisas assim, eu acho super interessante, porque... Só pra complementar, né? A Márcia, ela, além de ser uma pesquisadora fantástica, né? De ter recebido prêmios, prêmio da American Physical Society, prêmio da L'Oréal, vários prêmios pela pesquisa dela. Ela é bastante engajada na temática, né, de igualdade de gênero. Ela é da Sociedade do Progresso da Ciência, se eu não estiver errada. Ela trabalha, é super legal. As palestras dela, ela traz uma sai daquela caixa da academia, aquela coisa fechada. É super divertida a palestra, as palestras dela são super divertidas. E ela traz apoio para as mulheres também, sabe? Nesse evento que eu fui, eu não lembro se foi 2014, 2015, ela fazia parte desse evento e era uma das cabeças desse evento. Então, ela, assim como outras do CBPF e do Instituto de Física de São Paulo também, são extremamente presentes engajadas na busca por igualdade. A física é um lugar, né, que tem poucas mulheres, então essas mulheres elas precisam se unir e apoiar. Inclusive desse evento sai um livro maravilhoso de mulheres na física, que ele não está aqui, um livro maravilhoso de mulheres da física, sabe? Então a Márcia é uma querida que já acrescentou e acrescenta muito na nossa trajetória enquanto mulher. Mas, enquanto eu estava no pós-doc, e a Márcia foi para o departamento que eu estava na época, dar uma palestra, eu escutei de um professor titular um comentário tão horrível. Márcia, desde tal época, fala essa mesma coisa, com essa mesma roupa, com esse mesmo jeito, diminuindo a mulher, sabe? Mas aquele comentário dele foi tão pequeno frente à grandeza de Márcia no país e como ela me impacta como mulher, me impacta como física. Então, até isso, quando as mulheres são grandes, né, numa área, os homens querem, de algum jeito, diminuí-las.
Então, assim, a gente sofre por muitas coisas e a academia, apesar de ser um lugar com mentes, né, afloradas e teoricamente desenvolvidas, não é desenvolvido para outras questões. Então, você leva ali as suas crenças, os seus preconceitos, as suas questões para aquele ambiente. E quando era para ser um lugar de pluralismo de ideias e de debate, de diversidade, na verdade, muitas vezes é engessado. Então, a gente precisa batalhar para quebrar esse gesso e tentar levar uma mudança. As pessoas precisam refletir sobre suas falas, homens e mulheres. Precisam refletir dia a dia sobre suas falas. Poxa, será que isso que eu estou colocando aqui é pertinente? Isso ajuda a pessoa? Isso vai diminuir ela? As pessoas simplesmente falam e não estão pensando no outro. E eu nem estou falando de gênero, uma questão de gênero, eu estou falando de tudo. Eu vou citar um exemplo e uma coisa também, depois um outro. São 2 exemplos e eu quero encerrar minha fala no dia de hoje, tá? E sim, a gente tem que voltar a falar disso mais vezes. A primeira coisa, quando a Ingrid falou, né? Eu lembrei de uma palestra que a gente assistiu com uma psicóloga maravilhosa sobre inclusão, né? Nos espaços escolares. E ela deu uma palestra incrível e ela estava falando do processo que ninguém nasce pronto para aceitar alunos com suas diferentes formas de lidar com a vida. Nesse caso específico, a gente estava falando com alunos que possuíam TEA, que é o transtorno do espectro autista. E daí, ela falou, todo mundo... Cara, eu tava na vibe da mulher, assim, ela falou, explicou tão bem. Me levanta um professor e diz a seguinte frase: mas eu não nasci pra isso. Eu não estudei isso pra receber esse menino. Só tinha feito 1 minuto que ela tinha acabado de dizer que ninguém nasceu pronto. Sabe? Ninguém, independente de gênero. Você não nasceu pronto. Mas você hoje precisa melhorar, buscar pra poder aceitar e interagir aquele meio com aquela criança, aquele adolescente. Gente, ele não escutou uma palavra do que ela tinha dito. Quando ele fez a frase, eu me incomodei. Ele já fez... Que idiota, não escutou uma palavra do que ele tinha dito? Sabe? É como aquilo, tipo, eu vou colocar o meu ponto de vista, porque é o meu ponto de vista. E ela tem que responder novamente. E ela é extremamente elegante. Disse, olha, professor, eu entendo, mas ninguém nasce pronto. Você tem que buscar. Extremamente educada. Eu tinha dado fora nele. Meu filho, você não escutou, não? Sabe? Não, eu teria sido curta e grossa, mas eu entendo. Ela é uma mulher maravilhosa, uma psicóloga incrível, sabe? E daí, eu acho que às vezes as pessoas precisam ouvir. Muita gente não escuta, tá? Essa foi a primeira coisa que me chocou e é aquela coisa, né? Não, o feminismo começou agora, entre aspas. Eu não estou pronto. Eu já escutei tanto essa frase. Você precisa me ensinar. E cabe muito com a frase que a Ingrid disse pra gente aqui outro dia, em outra discussão. Eu tô cansada de ensinar. Eu tô cansada de falar as mesmas coisas. Eu tô exausta de ter que estar batendo na mesma tecla, porque o fulano, ou cicrano, ou beltrano tem que aprender. Vai em busca, tem livros maravilhosos. O movimento, ele não é de hoje. A gente sabe que existem várias dificuldades para as mulheres pretas, a inclusão do feminismo para essas mulheres, para as mulheres trans. Vai aprender, vai estudar. Eu não preciso estar falando o tempo todo. Eu não sou professora disso, não. Sou professora de química. E eu não preciso estar me afirmando o tempo todo para um bando de macho escroto que não quer o mínimo, sabe? Não quer o mínimo, quer estudar, quer ler um livro, quer chegar pronto. Amor, pronto não tem nada na vida. E é muito, muito desconfortável eu ter que estar ensinando. E uma outra coisa que eu deixo aqui olha como é interessante, é algo que eu me policiei, porque fulana é puta. Mas cicrano é filho da puta. Ele não é o puto. Pra mim ele é puto. São 2 palavras, mas nas 2 eu xingo a mulher. Até pra xingar um homem, eu tô xingando uma mulher. Não, a mãe dele não é puta não, gente. Ele não é filho da puta não. Ele é o puto mesmo. Ele é o escroto, o ordinário mesmo, tá? Vamos começar a mudar nesses pequenos palavrões
que faz uma diferença. Porque até pra xingar ele, eu tenho que xingar a mãe dele, velho? Não preciso. E assim a gente vai entrando nos nossos momentos de reflexão. E é isso, gente. Eu disse que era rapidinho, mas pra mim hoje é isso. É por isso que eu até substituí esse filho da puta por filho de chocadeira, porque tem comportamentos nesse sentido aí que não é possível que o cara tenha mãe, sabe? Ele não nasceu de uma mulher. Tem atitudes, né, que ela é tão, por mais simples que seja, né, é tão repreensível que você fica pensando, cara, essa pessoa conviveu com uma mulher? Porque assim, é uma falta de respeito muito grande com quem o gerou, né, e com as pessoas com as quais convive. Então eu acho assim que acho que em primeiro lugar, né, quando fala na questão do comportamento, se você vai falar uma coisa e você não falaria na frente de uma mulher, então não fale em ambiente nenhum, né? Porque se não é próprio, acho que a gente precisa começar a ter se policiar, né? Para começar a... Lógico que aí, como fala os coaches, detesto o coaching também, Jefferson, mas é uma questão de mindset, né? A gente precisa mudar radicalmente o mindset. Fala, Ingrid, falei besteira? Não, a gente precisa mudar mesmo o mindset. Eu tô aqui pensando, também vou deixar já minhas últimas palavras. E eu gostei muito desse exemplo que a Carol deu, porque assim, é muito fácil a gente apagar a fala do outro, e é muito fácil a gente se colocar nesse lugar de que a gente não tá pronto para isso, né? Que a gente não tá pronto para isso. Eu também não tô pronta. Eu não nasci pronta para sofrer abuso desde que eu tinha, sei lá, 5, 6 anos. Porque as pessoas falavam com a minha mãe e com o meu pai que eu ia dar trabalho, porque eu era bonita. Mas que as pessoas falavam quando eu tinha 9 anos, tinha um senhor que passava, que era do caminho para casa da minha avó, eu tinha 9 anos, e ele mexia comigo. E quando eu fiz uns 14, ele parou. E é engraçado, né? Tipo, ele mexia comigo porque eu era criança. Assim, isso é muito mais grave. Como se eu tivesse nascido pronta para todo momento ter que provar que eu sou capaz, sou inteligente, que eu sou articulada, que eu sou competente, para ter que provar em todo lugar que eu vou que eu não sou a pessoa da limpeza. Isso acontece várias vezes, que eu não sou a pessoa que estou trabalhando no lugar, que eu sou convidada também. Eu fui num casamento, e isso que não tem nem nada a ver, vou fazer só um desabafo. E aí, no casamento, eu e o Júnior, tinha uns 260 convidados. E eu e o Júnior eram os únicos negros convidados. As pessoas vieram perguntar pra gente de onde que a gente conhecia os noivos. Não perguntou pra nenhuma pessoa que era branca que tava lá. Então, assim, eu não nasci pronta pra isso, não. Sabe? Então, assim... eu volto a falar, né, que eu comentei, mas aí a gente foi para outro assunto, que não tem como a gente viver em um lugar de equidade, de democracia, se a gente não começar a entender qual que é o nosso lugar hierárquico na estrutura social. E se a gente quiser mudar de verdade, a gente tem que fazer mais do que só pelo nosso lugar hierárquico na estrutura social. Não dá. Não dá. Então, ninguém nasceu pronto. Nem para sofrer, nem para parar de fazer os outros sofrerem. Mas é muito interessante como que, geralmente, quem faz sofrer não se interessa por esse tipo de assunto. É muito interessante isso. Como é que essa coincidência se espalha na população. Então, do mesmo jeito que a gente está aqui conversando, conversem com seus colegas, conversem com suas colegas, conversem com as pessoas à sua volta. Assiste vídeo no YouTube, gente. Tem uns montes, não quer ler, não, vê vídeo no YouTube. Os bons, né? Os bons. Os bons, porque, né, tem cada coisa, Senhor da Glória.
Não quer assistir vídeo no YouTube, não? Ouça podcasts, inclusive este episódio e tantos outros. Então, assim, não tem mais justificativa para pessoas que têm acesso à internet viverem e falarem coisas como: ai, mas eu não sei por onde começar. Você não quer começar. É isso. E o mundo, assim, né, que agora as pessoas falam que tá muito chato, que todo mundo tá reclamando das coisas. O mundo é chato pra muita gente desde que a pessoa nasceu, só porque ela nasceu, né? Então, eu acho que agora a gente tá cansado do mundo ser chato pra gente, e já que vai continuar chato pra gente, que agora seja chato pra todo mundo. É isso. Vou deixar o meu tchau rápido, porque eu falo muito também. Gente, eu adorei participar com vocês desse podcast e obrigada pela oportunidade. Vocês são fodas. Acho que a gente deveria falar mais. Eu tenho outras frases de outras situações, tudo guardadinho aqui. Vou deixar na minha caixinha só para tirar nos próximos episódios. A gente precisa, como eu já falei, falar sobre isso. A gente precisa dar voz a outras pessoas que não têm voz. A gente não precisa dar voz para essas pessoas. A gente só tem que parar de falar que elas falam sozinha. A gente não precisa nem dar voz. É só a gente parar de falar um pouquinho. Então, assim, olha como é que a coisa é tão maior do que a gente. A gente acha que a gente vai entregar as coisas para as outras pessoas. Outras pessoas também estão fazendo coisas. Elas só precisam do espaço que a gente não tá dando, que a gente tá consumindo todo com o nosso privilégio. É isso, que a gente possa se juntar e conversar mais vezes. Ficou pesado porque a gente tá triste. A gente refletiu no final, depois de tanta coisa que a gente riu da própria desgraça, a gente ficou triste. Mas são desabafos reais. Então é isso, pessoal. Acho que a gente, né, consegue encerrar aí esse episódio fazendo essa reflexão, esperando que nós tenhamos muitos outros momentos também para discutir, né, trazer esse assunto à pauta. Agradeço a todos que ficaram, né, até aqui. Hoje foi mais hoje também, né? Hoje, diferente daquele episódio que foi Chorando Pitangas, hoje a gente está, né, realmente denunciando e falando menos para que a outra pessoa possa falar, né? Eu acho que eu peguei aí a da Ingrid. E aí queria dizer também para vocês que ouvem os nossos episódios pelo Spotify, se vocês gostaram dos nossos episódios, considere lá no aplicativo a dar uma nota. Pode ser 5, tá? Pode ser 5 para o nosso podcast. Isso ajuda bastante o nosso podcast a crescer, né? E lembrando que todos os nossos episódios eles são completamente gratuitos. Estamos nas principais plataformas agregadores de músicas de podcast, além do YouTube, onde você pode escutar os episódios, inclusive com legenda. Então, valeu, gente, muito obrigado. Uma discussão super necessária e vamos trazer mais vezes aqui entre nós e para vocês também. Forte abraço, até o próximo episódio. Tchau. Tchau, à tardia. Tchau. Tchau, galera. Até mais.